Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia para falarmos do nosso livro Oração. Espero que estejam todos bem. Eu estou com alergia e por isso a minha aflição aqui no nariz. Vamos então começar com um novo capítulo, a Oração do Senhor. Falta apenas mais 2 capítulos para acabarmos o livro. Portanto, vós orareis assim. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A oração do Senhor foi dada 2 vezes pelo nosso Salvador. Primeiro, à multidão no Sermão da Montanha, e outra vez só aos discípulos meses mais tarde. Eles tinham estado longe do Senhor por um breve período, quando, ao voltarem, o encontraram absorto em comunhão com Deus. Parecendo alheado da presença deles, Jesus continuou a orar em voz alta. Um brilho celeste irradiava da face do Salvador. Parecia mesmo encontrar-se na presença do invisível, e havia um vivo poder nas suas palavras, o poder de alguém que fala com Deus. O coração dos discípulos foi profundamente comovido enquanto escutavam. Tinham observado quão frequentemente Jesus passava longas horas em solitária comunhão com o Pai. Passava os dias a servir as multidões que se comprimiam à sua volta e a revelar os traiçoeiros sofismas dos rabis. Esse incessante labor deixava-o muitas vezes tão exausto que a sua mãe, os seus irmãos e até mesmo os discípulos receavam que a sua vida fosse sacrificada. Mas ao voltar das horas de oração que encerravam o afadigado dia, notavam na sua fisionomia uma expressão de paz, uma sensação de refrigério que parecia impregnar a sua presença. Jesus saía cada manhã, depois de passar horas com Deus, para levar aos homens a luz do céu. Os discípulos relacionaram essas horas de oração ao Pai com o poder das suas palavras e obras. Agora, ao escutarem as suas súplicas, sentiram o coração encher-se de respeito e de humildade. Quando ele acabou de orar, foi com certa convicção da sua profunda necessidade que exclamaram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Jesus não lhes apresenta nenhuma forma de orar. Aquilo que já anteriormente lhes ensinara, repete agora, como se lhes quisesse dizer: vocês devem compreender o que já vos dei. Isso encerra uma profundidade de sentido que vocês ainda não sondaram. Porém, o Salvador não nos limita ao emprego exato dessas palavras. Identificado com a humanidade, apresenta o seu próprio ideal de oração. Palavras tão simples que podem ser adotadas por uma criancinha e, todavia, tão compreensivas na sua amplitude que o seu significado nunca poderá ser inteiramente aprendido pelas maiores inteligências. É-nos ensinando chegar a Deus com o nosso tributo de ação de graças, dar a conhecer as nossas necessidades, confessar os pecados que cometemos e reclamar a sua misericórdia em harmonia com a sua promessa. Tem algumas pessoas que me dizem que não são adventistas para eu ensinar a orar. Aqui está a forma. Não tem nada que saber. É falar com Deus. É dizer, é expor os problemas que nós estamos a ter como se fosse um amigo, tal e qual. Só no princípio dizer Senhor Deus, porque estamos a orar a Deus, e no fim temos que dizer em nome de Jesus, porque é Jesus que intercede por nós ao Pai, não é? Quando orardes, dizei Pai Nosso. Lucas capítulo 11, versículo 2. Jesus ensina-nos a chamar ao seu Pai nosso Pai.
Ele não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Tão pronto, tão ansioso está a oração do Salvador para nos acolher como membros da família de Deus, que logo nas primeiras palavras que devemos usar ao aproximarmos dele, dá-nos a certeza da nossa relação divina. Pai Nosso. Aí se encontra o anúncio dessa admirável verdade, tão repleta de ânimo e conforto, de que Deus nos ama assim como ama o seu Filho. Foi isto que Jesus disse na última oração que fez pelos seus discípulos. Tu os tens amado a eles como me tens amado a mim. João capítulo 17, versículo 23. O mundo que Satanás tem reivindicado e sobre o qual tem governado com tirania cruel foi por meio de uma grande realização envolvido pelo Filho de Deus com o seu amor, pondo novamente em ligação com o trono de Jeová. Querubins e serafins, bem como inumeráveis hostes de todos os mundos não caídos, entoaram cânticos de louvor a Deus e ao Cordeiro, ao estar assegurado esse triunfo. Regozijaram-se por a raça caída ter sido aberto o caminho da salvação e por a terra poder ser redimida da maldição do pecado. Quanto mais não deveriam regozijar-se aqueles que são os objetos de tão espantoso amor. Como podemos estar em dúvida e incerteza e sentir que somos órfãos? Foi em benefício dos que tinham transgredido a lei que Jesus tomou sobre si a natureza humana. Ele tornou-se como nós, a fim de podermos ter perene paz e segurança. Temos um advogado nos céus, e quem quer que o aceite como Salvador pessoal não é deixado órfão a carregar o fardo dos próprios pecados. Amém por isto. Jesus está a interceder por nós, como diz aqui, é nosso advogado, é Ele que recebe a nossa oração, Ele vê a nossa oração e vai ao Pai interceder por cada um de nós. Mesmo que o Pai não ache piada a alguma situação de oração, Ele próprio intercede, Ele diz ao Pai, pensa, ao Pai, ajuda esta pessoa para que a oração seja atendida, mas nós já sabemos que as orações são atendidas no tempo deles e não do nosso. E o problema que nós temos diariamente é não termos paciência para esperar. Por isso eu hoje peço-vos que reflitam sobre a vossa vida e reflitam pela paciência que não têm. Ficamos por aqui, meus amigos. Amanhã continuamos. Tenham um dia muito abençoado na presença do Senhor. Amém.